Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos novamente ao programa Talks Fenacom. E hoje nós temos aí como convidado nosso diretor de Economia e Inovação da nossa Confederação Nacional de Comércio e Serviços, CNC, Guilherme Mercedes. Obrigado, Guilherme, pela sua presença. E hoje, né, estaremos aqui tratando do assunto sobre reforma tributária. Guilherme vai nos posicionar aí de como está a reforma, o andamento dessa velha e conhecida de todos os empresários, né, que todos buscamos, que é a reforma tributária. Então, Guilherme, nós vamos tratar aqui um bate-papo, né, trazendo aí para todos os ouvintes sobre a reforma tributária, o posicionamento da CNC, como é que está o andamento, qual as perspectivas que nós temos aí sobre esse tema bem importante para o nosso país. Olá, Daniel, tudo bem? É um prazer aqui estar com todos da FENACOM, falando de um assunto tão importante aí, talvez um dos mais importantes hoje, se não o mais importante hoje para a atividade empresarial brasileira como um todo, para todos os setores, né? E por isso que a gente vem trabalhando muito intensamente desde o ano passado, quando a gente já sabia que essa seria, de fato, uma pauta do novo governo a ser tratada, obviamente já tentou ser tratada em vários outros governos, há décadas o Brasil está discutindo a reforma tributária, então a gente se antecipou justamente para tentar construir um posicionamento e, acima de tudo, né, Daniel, mostrar cálculos de impacto para todas essas questões que estão aparecendo. E a CNC, de fato, tem sido talvez a única instituição com cálculos de impacto, especialmente para o setor de serviços, da reforma tributária. Então, acho que esse é um ponto importante que tem pautado essas discussões como um todo. É interessante esses impactos, esse estudo que vocês fizeram, porque o governo ele não abriu esses números, né? Ele apenas está falando, podemos dizer assim, muito na teoria, que não vai onerar, mas não existe informações nem uma prestação de contas da memória de cálculo de como é que ia funcionar esse IVA, esse cálculo, né? Não é verdade, Guilherme? Exatamente. A gente, inclusive, teve muitas reuniões com a equipe do Ministério da Fazenda e também com muitos parlamentares, tanto reuniões técnicas quanto reuniões institucionais, mas muitas reuniões técnicas mesmo, onde a gente apresentou nossos cálculos e, de fato, ainda não há cálculos apresentados pelo Ministério da Fazenda. A gente foi informado que eles devem apresentar esses cálculos em breve, mas a verdade é que os cálculos de impacto ainda não estão feitos. A gente, inclusive, pediu à nossa diretoria de Relações Institucionais, fez um pedido formal à Receita Federal para que a gente possa refinar nossos cálculos, porque, obviamente, nem todos os dados são públicos, e a gente pediu que a Receita Federal aglutinasse isso por setores e, portanto, por regime tributário, por exemplo, né? Quem é simples, quem é lucro real, quem é lucro presumido, justamente para a gente conseguir refinar esses cálculos por setores, porque, como vocês sabem muito bem, cada setor tem sua particularidade em termos de atividade. Às vezes, dentro de uma cesta de um setor, você tem diversos produtos com tributações diferentes, evidentemente. Então, tem particularidades importantes que a gente já solicitou mais dados para a Receita Federal, de forma que a gente consiga refinar esses cálculos que a gente já apresentou. É verdade que a CNC fez esse estudo e viu o tamanho do impacto que seria muito prejudicial ao setor de serviços, né? Onerando bastante aí. Como é que está o posicionamento da CNC em relação a isso, a essa defesa, esse grande trabalho que a CNC vem fazendo aí com os parlamentares? De fato, a gente conseguiu mostrar pelos cálculos que o setor de serviços vai ser, de fato, o principal afetado e vai levar um aumento médio em torno de 84% da carga tributária, ou seja, um volume significativo olhando para todas as atividades do serviço. E a gente fez essas contas olhando justamente os dados oficiais disponibilizados pelo IBGE e pela Receita Federal. Mas eu diria, Edmilson, que nosso posicionamento tem um tripé, tá? Muito importante, que eu acho que diz respeito a todas as empresas brasileiras. Primeiro ponto desse tripé, as alíquotas diferenciadas, né? A gente sabe que as duas propostas, principais propostas, estão pautadas em um IVA com alíquota única, que tem se mencionado a alíquota de 25%, que estudos internacionais já mostram, inclusive, que seria a maior alíquota
do mundo em termos de IVA, os 25% que estão sendo propostos pelo Ministério da Fazenda. Então, qual é a nossa preocupação aqui, né? Qual é a grande mudança para esse IVA que está sendo proposto? Porque se a gente for olhar friamente para as coisas, o ICMS nasceu como um IVA, né? O IPI também nasceu como um IVA, e a gente sabe muito bem que os dois, por muito tempo, foram impostos em cascata, muito pesados, né? E já deixaram de ser um IVA para ser um IVA bastante desfigurado, né? Então, qual é a grande promessa desse IVA agora? É que, de fato, com essa alíquota única, você tem a isenção tributária, né? Neutralidade tributária, para ser mais correto, em todas as fases da cadeia e em todos os setores que isso seja possível. Qual o nosso ponto aqui? Como é que ele consegue fazer isso? Ele consegue fazer isso via créditos automáticos, ou seja, todo elo de uma cadeia produtiva vai pagar os 25% e vai receber imediatamente 25% de crédito. Então, fica no 0 a 0 e esse 25% é pago só no preço final do bem. O que acontece aqui no caso do setor de serviços? O principal insumo, né, de uma cadeia que é geralmente muito mais curta do que outras cadeias de bens, o principal insumo é a mão de obra, e a gente sabe que a mão de obra não pode ser creditada. Então, no fim das contas, né, a alíquota efetiva final para a grande maioria do setor de serviços, especialmente aquele onde a mão de obra é o único ou o principal insumo, majoritariamente, e que só tem um elo de cadeia. Isso vai encarecer bastante o serviço. Então, acho que esse é um ponto principal da gente pensar em alíquotas diferenciadas, em especial para o setor de serviços. Essas PECs, né, 45 e 110 que o governo está estudando, elas não trazem isso, né? Nem trazem uma desoneração de folha, que é como bem você explicou, porque é o maior custo das empresas de serviço, e que são as empresas de serviço que têm uma quantidade de mão de obra imensa para o nosso país, isso é importante deixar relatado aqui, né? Como também não mexe nas empresas do Simples Nacional, porque, no nosso entender, também elas poderão perder competitividade, porque não darão crédito suficiente para as empresas normais, que é as empresas do lucro presumido e real, não é verdade, Guilherme? Isso. Você foi num outro ponto que está no nosso tripé, que é a questão do Simples Nacional. O governo tem dito que o Simples Nacional não vai mudar, então não se preocupem. Mas a gente sabe muito bem que assim as coisas mudam quando o mundo muda. E o mundo tributário, se ele mudar para o modelo proposto, o que vai acontecer na prática? Eu estou brincando, Edmilson, que o Simples vai virar o filho bastardo da reforma tributária. Por que isso? Justamente nesse ponto que você falou. Como as empresas do Simples não passam crédito para quem compra delas, elas vão viver num mundo isolado, onde a maior parte das empresas não vai ter nenhum estímulo para comprar de empresas do Simples. Elas vão até passar, mas um percentual muito insignificante da tabela, né? Exatamente. Mas não vai passar os 25%, de jeito nenhum, né? E nem vai passar, talvez, os 8% que hoje, mais ou menos, o Simples cobra. Então, esse é um ponto de preocupação e que a gente, com certeza, colocou para o Ministério da Fazenda como ponto de atenção. Muito preocupante, porque se a gente pegar a quantidade de empresas do Simples do país, né? Então elas vão Mais de ficar. 90%. Pois é, então elas vão ficar aí sem poder vender para algumas empresas, porque não gerarão crédito e será um custo mais caro, né, para as empresas. E que não conseguirão passar o custo para o consumidor final, né? Seja seus clientes. É importante também essas alíquotas diferenciadas que você falou do primeiro tripé, esse IVA de 25%, né, da maneira que eles falam, realmente onera bastante. E aí você disse que seriam três tripés, né? Qual seria o terceiro ponto aí que a CNC está vislumbrando? O terceiro ponto é o que a gente está chamando de não cumulatividade plena. Ou seja, para esse IVA ficar de pé, eu preciso, de fato, garantir que eu vou acumular todos os créditos das minhas despesas, né? Eu não posso, que eu tenho dois mundos. Ou eu consigo fazer isso, ou eu vou continuar no mesmo problema de hoje, que gera um grandíssimo litígio tributário monstruoso, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, que é o aproveitamento de créditos, ou seja,
quais créditos a Fazenda Pública homologa e quais créditos ela não homologa. Isso é motivo de conflito judicial imenso, tanto para PIS/COFINS quanto para ICMS, que é, grosso modo, quais são as despesas que te dão ou não direito a crédito. É disso que a gente está falando, né? E hoje, o que acontece? Nas duas PECs, a redação é mantida exatamente como está na Constituição hoje. O que isso quer dizer na prática? Essa decisão ficaria para legislações infraconstitucionais, como é hoje, dando espaço para um grande litígio, tanto de primeira instância quanto de segunda instância. Então, esse é o grande ponto aí da segurança jurídica nessa reforma, é a gente garantir constitucionalmente a não cumulatividade ao pleno, ou seja, de fato, o funcionamento financeiro desse sistema tributário que está sendo proposto. Aí a gente fala que a simplificação e a segurança jurídica vai para o espaço, né? Dessa forma, se manter conforme está nas PECs. Quais são as perspectivas agora, Guilherme? O governo passado, né, vamos dizer, ele começou a reforma tributária, deu um avanço pensando que a gente ia conseguir algo, mas não teve. Esse governo está com um foco praticamente exclusivo de reforma tributária. Já se passaram 4 meses e a gente ainda não tem uma segurança do que vai ocorrer, ou se não vai ocorrer mesmo. Como é que nós estamos aí com esse pensamento agora via os parlamentares, né, o andamento da reforma? Não, a CNC tem sido muito presente e constante nessa relação com os parlamentares, de forma geral. São dezenas de parlamentares reunidos, onde a gente pôde colocar nossas posições, participar de audiências públicas e etc. Eu diria que ainda tem muita discussão a ser feita. Tá? O modelo hoje proposto ele carece de muitos aperfeiçoamentos, como nós acabamos de conversar aqui para todos os associados na FENACOM. Então, assim, há muito campo para discussão, debate e melhoria, porque, no fim das contas, eu acho que a gente tem que pensar nos objetivos originais da gente fazer uma reforma tributária. Eu acho que são dois. Primeiro, sem dúvida nenhuma, simplificar. A gente precisa de um sistema tributário que seja mais simples, tanto para as empresas quanto para o próprio fisco, né? Fiscalizar para a Receita também não é mole. Eu sei bem disso, tanto na Receita Estadual quanto na Federal, é muito difícil fiscalizar as empresas e, por vezes, mesmo dentro da Fazenda Pública, você tem discussões ferrenhas entre os próprios auditores fiscais sobre qual a interpretação sobre determinada norma ou determinada lei. Então, isso é muito importante, a gente dar simplificação e segurança jurídica. E mais um outro ponto muito importante, que a CNC tem batido muito nessa tecla, especialmente no setor de serviço, é que a gente precisa garantir que a reforma tributária não vai significar, na prática, aumento da carga tributária. Porque se ela significar aumento da carga tributária, significa que a gente vai ter o efeito inverso do que a gente está esperando. Por quê? A gente está querendo fazer uma reforma tributária que, no fim das contas, melhore o ambiente para ter mais crescimento econômico e geração de emprego. E se a gente aumenta a carga tributária, a gente vai ter o contrário disso. Então, acho que esse é os dois nossos grandes objetivos: garantir que a carga tributária não vai subir e, portanto, prejudicar o crescimento econômico e a geração de emprego, e conseguir, de fato, ter um sistema tributário mais simples e que, portanto, dê mais segurança jurídica. Tá certo, Guilherme. Guilherme, eu agradeço. Eu sei que você mesmo, como diretor, né, está acompanhando muito de perto essa pauta. Como você falou, a CNC aí sempre presente, discutindo, alertando, demonstrando que até muitas vezes os parlamentares não entendem, né, essa parte de legislação tributária. Às vezes não é passado com tanta transparência a qual a CNC vem demonstrando aí para eles. Isso é a importância de deixar sempre de forma clara, objetiva, que nós queremos uma reforma realmente que ajude o nosso país a crescer, né? A investidores virem para o Brasil, porque também é um contrassenso aí que investidores têm medo aqui do Brasil pela insegurança jurídica, pela complexidade que nós temos na nossa tributação, de poder montar uma empresa, de poder seguir no caminho empresarial. Esperamos que a reforma ande sim, mas ande de uma maneira, como você bem falou, que não traga aumento de carga tributária. Não necessariamente nesse primeiro momento precisa ter uma redução, que seria o ideal, mas uma redução ela pode vir posteriormente na equalização aí
desses novos cálculos tributários, né? E aí eu te deixo a palavra final, Guilherme, agradecendo novamente a CNC e a você e ao seu trabalho aí prestado para todos os filiados aí, mais de 5 milhões de empresas que a CNC representa, né? Nós aqui agradecemos, por parte da CNC, a Fenacom, a oportunidade de estar junto discutindo esse tema e com a garantia de que a CNC tem trabalhado bastante para fazer a defesa de interesse de todo o comércio, serviço e turismo, que é a nossa missão, justamente num tema tão importante, talvez o mais importante para o dia a dia das empresas hoje. Então, parabéns pela iniciativa e muito obrigado aí, Daniel. Obrigado, Guilherme, e obrigado a todos que nos acompanham em nossas redes sociais. Até a próxima.